boas-vindas, pessoal. Mais um Papo Cabeças aqui da Hecate. E para o nosso 14º episódio do Papo Cabeças, o nosso queridíssimo podcast, a gente tem a doutora Ana Paula. Boas-vindas, a doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula Penha, para quem não conhece a nossa queridíssima convidada de hoje, é médica neurologista pelo Hospital das Clínicas, é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e mestre em Gestão de Saúde Coletiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, consultora de temas relacionados à neurologia e saúde mental nos principais meios de comunicação e mentora de profissionais de saúde que desejam atingir o sucesso profissional. A doutora Ana também acabou de lançar um livro incrível, justamente falando de saúde mental nessa época de pós-pandemia, né? O livro intitulado E Agora? Como ficam as nossas emoções após a pandemia. É super recomendado aí para todo mundo. Doutora Ana, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marina, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? Sempre foi, né, Marina? Sempre foi. Saúde mental sempre é um tema que permeia a nossa vida, a gente sempre acaba sendo impactado por transtornos mentais em alguma fase da vida, se não a gente, alguém muito próximo da nossa vida, né? Alguém com que a gente convive. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, e é o país que é o segundo país em números de casos diagnosticados de burnout. Então, assim, a gente tem uma incidência muito grande de transtornos mentais, já tinha, e após a pandemia tudo isso piorou muito, né? Então, é um prazer falar sobre isso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, falar sobre isso no livro. Foi por isso que eu escolhi também esse tema como tema principal aí do meu livro. Eu acho fantástico esse trabalho, eu acho muito importante esse papo, a gente ter esse papo aqui no nosso podcast. A gente começou agora setembro, mês de setembro é o Setembro Amarelo, para quem não sabe, do Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, e é um mês muito importante para a gente falar sobre saúde mental. O suicídio nem sempre ele começa, ele não vem do nada, ele não vai para lugar nenhum, enfim, ele não nasce de um raio que cai na cabeça. Ele é algo que é construído ao longo do tempo, com muitos problemas, muita estafa, enfim, infelizmente uma coletânea de problemas que vão se acumulando, que levam, enfim, a escolhas que podem ser permanentes e não são benéficas para a pessoa, enfim, para as pessoas ao redor dela. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre a nossa preservação, falar sobre saúde mental é falar sobre sucesso na carreira, né? Principalmente burnout, eu acho que é muito importante a gente falar. Eu tô dando essa volta toda por quê? Porque na Hecate a gente acaba tendo muitos clientes, muitas pessoas ao nosso redor da área de tecnologia, da área de segurança da informação, e são profissionais que eu nunca vi tantos profissionais passando por estafa, por burnout. São profissionais geralmente extremamente ansiosos, eles têm muitas ansiedades sociais, são profissionais que muitas vezes escolhem se isolar, acabar trabalhando longe de pessoas, preferem o isolamento do home office, enfim, mas é uma linha muito tênue entre o trabalho contínuo, né, uma área que você precisa se atualizar o tempo todo, estudar o tempo todo, enfim, é muito difícil reconhecer essa linha do balanço, né, da nossa saúde mental, enfim, putz, realmente, essa estafa não é normal, ficar, ter insônia não é normal, enfim, é muito difícil para o nosso público, porque muitas vezes é um público que não é educado, muitas vezes as pessoas nem sequer escutaram a palavra burnout. Você tem essa impressão, assim, que muita gente acaba não sabendo o que está passando até ser tarde demais, porque nunca parou ninguém nunca parou para ensinar essa pessoa, tipo, olha, então, isso tem nome, chama burnout. Você sabe que é super importante a sua pergunta, Marina, e eu vou fazer só uma correção. Não é só o público que nos assiste aqui, o pessoal da TI, não é esse público apenas que não sabe, que nega a existência, né, e que estica a corda demais antes de entrar num quadro de burnout, tá? Nós temos, sim, pessoal de TI, o pessoal que trabalha com esse tipo de segmento, eles estão entre aí os principais categorias profissionais acometidas. Então, a gente tem
médicos, enfermeiros, depois já vem o pessoal de TI, o pessoal que trabalha muito eh, em home office, o pessoal que trabalha muito ali na frente do computador. E por que que isso acontece, né? Por várias razões. Então, até para o médico, muitas vezes é difícil identificar que está com um problema e que está passando por um burnout, né? E eu falo muito isso no livro, até conto alguns trechos ali do livro, coloco a minha experiência, como alguém que passou por um problema de um transtorno ansioso, não especialmente o burnout. Eu tive um transtorno de pânico, logo que eu entrei na faculdade, e depois, 2 episódios ali de quase burnout na minha carreira, e que eu só identifiquei depois que eu comecei a trabalhar com isso. Então é difícil realmente a gente parar, a gente olhar, a gente fala: "Opa, espera aí, isso aqui não é normal", né. A gente negligencia muitas vezes os sinais que o nosso corpo vai dando, né. Isso por várias razões. Tem uma questão cultural, né, então, assim, falando especialmente do burnout, tem uma questão cultural que é assim: "Ah, ninguém morreu de trabalhar nunca", a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder atingir uma baita performance profissional, para poder atingir um novo patamar, um novo emprego, para ter mais dinheiro. Tem, né, uma série de coisas que ficam rondando o nosso imaginário, mas que não são reais, na verdade, né. Porque se você está com excesso de carga horária, excesso de trabalho, excesso de demandas profissionais e não está ouvindo o teu corpo, não está dormindo bem, não está fazendo as pausas que o teu corpo precisa, você não vai performar. Você vai ter, ao contrário, esquecimento, dificuldade de atenção, né, que são mais aí da minha área, da neurologia, dificuldade de concentração. Hoje em dia muita gente acha que: "Ah, eu tô com TDAH, eu tô com déficit de atenção", e aí vai ao consultório buscando a pílula mágica que vai deixá-lo mais atento, né. Claro, veja, existe quem tenha o transtorno do déficit de atenção, mas que é uma outra condição que começa na infância, adolescência, né, que vai acompanhando o paciente. E Agora exige esse muito can exercício, né, exige muito conserto de comportamentos, adaptação, não necessariamente a pílula mágica, né. Exatamente, exatamente, é um tratamento multidisciplinar. Agora, o adulto que em geral está cansado, sem dormir, com excesso de trabalho e infelizmente ainda quer performar mais, não quer ouvir o que teu corpo está implorando por uma pausa, por um descanso, infelizmente eles ainda, estão lotando consultórios de neurologia e de psiquiatria atrás da pílula mágica que vai deixá-los mais atentos, mais alertas, né, para estudar para um concurso, para uma prova, para terminar uma tese de mestrado, terminar um TCC, para conseguir trabalhar mais aos finais de semana. Então, assim, isso é uma tremenda loucura, né. É como se você já tivesse com uma diabetes super descompensada e você ainda vai lá e mergulha sua cabeça num brigadeiro gigantesco que vai fazer a tua glicemia explodir. É mais ou menos essa analogia que eu faço. Então, a gente precisa ouvir o nosso corpo, a gente precisa fazer as pausas que o corpo precisa. Eu atendo profissionais, Marina, que não tiram férias há 8, 10 anos, sabe? Não Ainda é mais quem incomum, trabalha por conta. nem me Exato, ainda surpreendo. ainda quem trabalha, quem é CLT, quem é CLT ainda que, né, a empresa, olha, você precisa tirar férias, apesar que tem empresas que compram as férias, a gente sabe Pois é, disso, mas né, já vende as férias aí é, pronto. tem isso. Mas quem trabalha por conta, quem empreende, nossa senhora, é super comum, sabe, não respeita fim de semana, não respeita feriado, não tira férias. Mesmo quem é CLT leva muito trabalho para casa aos finais de semana, não faz pausas nos feriados. Então, assim, à noite fica trabalhando sem parar, né, e aí mistura tudo, que é vida pessoal, que é vida profissional. Então, isso é muito, muito, muito complicado, sabe, E não é incomum o porque pessoal, geralmente da área de TI, enfim, de tecnologia da informação, de segurança, são pessoas que às vezes precisam ficar a postos para os chamados, né, sim, ficam de plantão e não tem como falar plantão. não, tem que atender de fim de semana, tem que correr de fim de semana, enfim. E aí Uhum. fica ainda mais difícil, né, de achar esse equilíbrio, fica ainda mais difícil de escutar quando ou de perceber quando a situação não é necessariamente só um plantão de fim de semana, é exaustão sim, né.
Exatamente. O que eu costumo dizer, né, assim, ninguém pode estar de plantão o tempo inteiro, todos os finais de semana, entendeu? Então, assim, tudo bem, você está de plantão este final de semana, eu já dei bastante plantão também aos finais de semana, ok, mas final de semana que vem eu estou livre. Então, se eu estou livre, livre. Eu preciso fazer aquilo que me dá vontade, eu preciso dormir, eu preciso descansar, preciso fazer aquilo que me dá prazer. À noite, eu não posso estar todas as noites de plantão, né? Eu preciso negociar, eu preciso saber dizer não, eu preciso saber me colocar também de acordo com as demandas de trabalho, né? Não existe alguém que trabalha 24 horas o tempo todo, nem quem é o CEO da principal empresa que você imaginar, ele também precisa de pausas, né? Porque ninguém aguenta, nosso corpo não aguenta, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Eu A gostei que gente tem você um falou no corpo começo. analógico, né? A gente tem um cérebro Exato. analógico. Eu gostei que você falou no começo, inclusive, que a nossa cultura é tipo, ah, mas ninguém morre de trabalhar. No Uhum. Japão existe a cultura de trabalhar até morrer, literalmente, né? As Sim, pessoas sim. perdem a vida por causa da estafa, por causa da exaustão, por causa do burnout extremo. Inclusive, tem vários artistas no Japão que lá existe essa cultura, Que inclusive, morreram. de você desmaiar no transporte público ou na rua, de Uhum. terno e tudo, pessoas desmaiadas de exaustão, e isso é normal. É Ninguém normal acha e é estranho. existe um glamour, né, porque é alguém É, que tá que é um tremendo workaholic, né, e aqui no Brasil, se a gente exato. olhar com calma, algumas empresas, algumas corporações, infelizmente, estão indo para o mesmo caminho. A gente tem sim grandes empresas levando esse tipo de discussão para dentro, eu tenho feito, com palestras em algumas empresas, Semana da Segurança do Trabalho, né, CIPAT, falando, debatendo sobre saúde mental, sobre prevenção de burnout. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativa. Por outro lado, algumas empresas ainda achando que se esse tema for levado para dentro da discussão, né? Se for colocado em discussão, isso pode criar ali uma epidemia de burnout ou de transtornos mentais, que as pessoas podem parar de produzir, produzir menos, enfim. Então, e ainda temos algumas empresas com a cultura de quanto mais melhor, né? Ninguém precisa dormir, ninguém precisa parar e tal. Isso é muito triste. Realmente, pelo que você falou, né? Lá no Japão existe sim o karoshi. Karoshi é a morte súbita por excesso de trabalho, né? Na China, a gente tem também a morte súbita por excesso de trabalho, existe até um termo, um nome, né? Que é o gualose, que a gente tem na China cerca de 1.700 mortes ao dia por excesso de trabalho, ao dia, tá? É um absurdo, 600 mil mortes ano, 1.700 mortes dia por excesso de trabalho. Aí você vai falar, Ana, do que eles morrem por excesso de trabalho? Eles morrem por suicídio, nós estamos falando aqui de Setembro Amarelo, eles morrem por infarto, né? O corpo não aguenta, infarta e AVC em jovens. E isso tem que ter aquela relação causal, né, de acontecer depois de longas e extenuantes jornadas de trabalho sem pausa, né, sem dormir e tudo mais. Então, é uma doença muito grave, né, e que a gente não pode pôr embaixo do tapete. É porque isso desencadeia muita coisa. A pessoa acha que, ai meu Deus, eu vou trabalhar, vou cair duro no chão, não é assim que acontece. Exato, não é assim que acontece, né? Acontece pela negligência, sua alimentação correta, acontece pela deprivação do sono, acontece pela tua insônia, acontece pelo teu nível de estresse, né? Isso vai mexer com a tua pressão, isso vai mexer, Uhum. né? Mexe com o corpo todo, o seu estresse, a sua falta de descanso, enfim. É óbvio que, né? Uma hora o corpo pede socorro. Vai E pedir, exato. eu acho, assim, tão importante conversar isso com o pessoal de tecnologia, porque por muitos anos, e não só de tecnologia, né, assim, em geral, mas por muitos anos, enfim, saúde mental, nunca nem existiu o termo saúde mental no vocabulário de muita gente da área, né. Uhum, uhum, E eu vejo recentemente, dos últimos 5 anos para cá, assim, mas principalmente no período pandemia e pós-pandemia,
uma onda de profissionais da área de tecnologia, como desenvolvedores, programadores, enfim, e agora começando assim, um pouquinho da rabeira do pessoal de segurança da informação, procurar por qualidade de vida nas empresas. Eu não quero Uhum. só um emprego, eu quero um emprego que me proveja limites entre a minha vida profissional e pessoal, onde eu tenha Uhum. certos benefícios, seja um terapeuta que eu possa usar pelo convênio da empresa, enfim. Eu Uhum. quero pelo menos um mínimo de qualidade de vida, que é uma Uhum. coisa É tão assim importante, né? revolucionária, né? É tão importante isso, é tão nossa, eu acho isso, assim, uma evolução tremenda, e as pessoas precisam ter essa evolução, as empresas precisam ter esse olhar, mas as pessoas também, né. Porque se a gente tiver pessoas que estão alertas, atentos, né, ao seu autocuidado, ao seu corpo, à sua saúde, né, parando de normalizar o anormal, que como você disse no começo, isso eu deixo bem claro no meu livro, e sempre que eu participo de uma entrevista, o pessoal fala: "Qual a mensagem que você deixa?" Não normalize o anormal. Ter dor de cabeça todo dia não é normal. Não dormir bem não é normal. Ter dor no corpo não é normal. Dor nas costas não é normal. Dor no estômago não é normal. Para de normalizar o anormal, né? Porque a gente chega no burnout, né, Marina? Não é assim de uma hora para outra, eu acordo com burnout. Não, o burnout ele é um processo. Ele é um processo de um estresse crônico que não foi bem administrado, que foi negligenciado muitas vezes, né? Por várias causas. Então, a culpa não existe culpa da empresa, ou culpa do indivíduo, ou culpa do chefe. Não, existem muitas questões aí envolvidas no burnout, tá? Mas muito sim, é uma negligência com o seu autocuidado, é você ter levado ao extremo uma condição de excessos, né? E você chega um momento em que o cortisol está muito elevado, a adrenalina absurdamente elevada, e aí o seu corpo entra num colapso. Então, o burnout, né, para quem não sabe, é o esgotamento mental associado ao trabalho, que cursa com sintomas físicos, né? Dores, insônia, uma fadiga absurda, um cansaço extremo, sintomas psíquicos. Então, eu tenho ansiedade, depressão, crise de pânico, crise de choro, sensação de que eu não consigo relaxar, pensamento acelerado, inquietação e sintomas cognitivos, com falta de atenção, de memória, de concentração, e de repente eu não consigo mais fazer coisas que antes eu fazia com tranquilidade. E Não ainda pode gosto mais daquele trabalho desencadear que eu gostava muito, por exemplo. Ainda pode desencadear um problema, né, ainda mais a crise do impostor. Puxa, realmente eu não performo da mesma forma que eu performava antes, eu não estou nem próximo das pessoas que trabalham ao meu redor, eu preciso me esforçar ainda mais, eu preciso correr muito atrás. O pessoal da área de tecnologia, principalmente de segurança, tem muito essa síndrome do impostor. Uhum. Eu não estou aqui porque eu mereço, eu preciso provar que eu mereço, eu preciso correr muito mais atrás do que os outros, eu preciso. É aquele famoso, enquanto os outros dormem, você precisa Ai, trabalhar. misericórdia, sim, sim. Trabalhe Dorme enquanto os enquanto outros dormem. trabalha enquanto eles dormem, né. Aí eu falo: Gente, então, trabalha enquanto eles pelo amor dormem e de Deus. tem um burnout enquanto eles têm saúde. Eu fiz até um post no meu Instagram que deu uma viralizada, assim, porque é isso. Então, trabalha enquanto eles dormem, né, produza enquanto eles descansam e tem um burnout enquanto eles têm saúde. Tem um A frase burnout é enquanto eles essa. estão tirando férias. Ai, meu Exato, Deus do exato, céu. exato. É, são coisas assim. Eu entendo quando você é jovem, não tem uma referência clara, enfim, acha que aquele vai ser a sua única oportunidade na vida de se provar, enfim, aquele é o único momento, se você não conseguir a faculdade com o trabalho, não sei o quê. Eu Uhum. entendo a afobação Sim, jovem, né? sim, Mas em algum ponto da vida, uma vez que você passe pelo perrengue, eu acho que você precisa começar a absorver mais o que profissionais falam, né? Você precisa sim, começar sim. a aceitar que sim, saúde mental precisa ser parte das tuas considerações, porque se você quiser ser produtivo de verdade,
né, não tem como fazer sozinho. Aquele ditado, né, da máscara, né, primeiro você coloca a máscara em você, no né, em caso de Exato, turbulência, em caso de um acidente aéreo, você primeiro coloca a máscara no seu rosto, depois no para outro, porque depois se você socorrer alguém. desmaiar, você não vai socorrer ninguém. Exatamente, exatamente. "Ah, eu trabalho muito para prover minha família, para oferecer uma qualidade de vida legal, para" tá, é isso, né, mas se você não tiver saúde, tua família não tá em pé, né. Pois é, se você não consegue ter equilíbrio, o data center também não roda, se você não quiser ter se você não for ter equilíbrio, o emprego não vai avançar, se você quiser ter equilíbrio, não enfim. Coisas não tão boas acontecem. Eu acho que tem um Também tem uma perdão, coisa, pode Marina, só me se você me permite, que é uma questão do preconceito, né, muito grande. Então, existe um lance assim, uma vez que eu assumo que eu tô com algum transtorno mental, ou que eu vou buscar ajuda, ou que eu falo para um colega, para um chefe, falo dentro de casa, existe um preconceito muito grande que é assim, eu estou constatando a minha incapacidade de lidar com os meus problemas, sabe, existe essa cultura, assim, que é um erro tremendo, né, porque, eh, muitas vezes você já tem uma predisposição genética, biológica, né, e aí você já está num ambiente com um trabalho que te exige muito, às vezes uma condição ali, está vivendo um momento em que você, um momento ali familiar, uma con tudo conspirou para que você desse uma acelerada absurda e não percebesse o quanto você estava perdendo a mão. Então, veja, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né. E quem entra em burnout não é quem é fraco, quem faz corpo mole, né. Quem entra em burnout é quem muitas vezes ama o que faz, é super engajado. Então isso não é fraqueza, busque ajuda o quanto antes, né. tem uma séria dificuldade muitas vezes em separar o trabalho da vida pessoal, e do hobby, né, do prazer. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas da área de tecnologia saem do trabalho e não desligam fecham as coisas do trabalho e abrem as coisas do pessoal, enfim, do hobby pessoal, que às vezes é a mesma coisa do trabalho, ou é extremamente relacionado ao trabalho. "Ah, agora eu vou parar", ou então vou sair do computador, eu vou ler um livro justamente sobre o meu trabalho, eu vou escutar um podcast justamente sobre o meu trabalho, parece que Sim, não para de consumir não aquilo, para, né. não tem Não para, não tem uma linha exatamente. de separação, a cabeça não para, né, aquilo que você falou do Exato. precisar de uma pausa, né, precisa Exato, é importante de um demais respiro. você rever, assim, o que que você gosta de fazer, né, assim, quem você é, quando você não está trabalhando, né. Eu faço muito essa provocação, assim, sabe, nos meus atendimentos, as palestras que eu dou, então, assim, quem é você, né. Então você pode perguntar isso para mim e eu te falo: "Olha, eu sou". Antigamente, né, assim que eu ouvi isso de uma psicóloga numa palestra também, no workshop que eu fiz sobre burnout, ela participou. E a Cintia Alves, maravilhosa. Ela está no meu livro, inclusive. Eh, "Quem é você?", né. A primeira coisa que eu respondia era: "Eu sou neurologista, eu sou médica neurologista, e tá-tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá-tá". Aí eu parei para pensar, e aí ela foi provocando, ela foi falando e tal, e não sei o quê, né. Não, assim, quem é você, né? Então eu sou Ana Paula, eu sou mãe da Gabriela e da Maria Fernanda, são gêmeas, eu tenho uma cachorra, eu sou casada, eu faço balé, eu gosto de não sei o quê, gosto de não sei o que lá, e também sou neurologista, entendeu? Então a gente precisa entender que o trabalho faz parte da nossa vida, mas ele não é a nossa vida, né. Por mais que eu ame o que eu faço, Marina, eu sou neurologista há muitos anos, né, talvez mais anos do que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, né, eu sou formada em medicina em 2001, tenho 46 anos e amo o que eu faço, amo o que eu faço, assim, eu no meu consultório eu estou em flow total, assim, total. Mais até do que quando eu estou fazendo mentoria para médico, palestras, no consultório eu me entrego total, total. Mas, isso não me define, entende? E é saudável não te definir, né, é saudável você tentar fazer, mesmo que seja de forma forçada, o exercício de: "Poxa,
Mas e fora do trabalho, né? E fora dos assuntos relacionados ao trabalho? O que que eu gosto? O que que eu vou fazer? O que que me move, né? O que que me atrai? E, Uhum, e mesmo, e tudo bem se, mas tudo bem, eu gosto dessa coisa assim, mas eu não gosto dessa coisa igual eu gosto das coisas que eu faço no meu trabalho. Tudo bem, não tem problema. Não, não é esse o ponto. O ponto é que você fez o exercício de pensar em coisas fora do seu ambiente uhum, contínuo de dedicação, de estresse, de que você gosta de tal coisa, né? Não precisa ser a uhum, sua coisa favorita no mundo. E eu vejo muita, muita, muita dificuldade das pessoas da minha área de fazer isso. Mas muita uhum. mesmo. É assim, se eu acho, geralmente as pessoas que estão nesse ponto, elas já estão assim, elas já são C-level, sabe? Já trabalhou muito, já tá de saco cheio, sei lá, foi fazer um cruzeiro, foi comprar uma fazenda, entendeu? A pessoa já tá assim, naquele ponto de, Já largou tudo, né? sabe? Então, é aí que tá. Para não precisar chegar nesse ponto, sabe? Tipo, o cara era dentista e agora ele foi vender água de coco. Não precisa chegar Sabe? nesse limite, né? A gente precisa equilibrar, é isso. Porque tem muito disso, né? Largou tudo para plantar batata. Ok, mas pode até ser que você chegue a plantar batata um dia, mas vamos com calma, né? A gente não precisa dar esse 300, esse 180, Pois esse cavalo de é, pau, né? exato, exato. Eu tenho um paralelo muito bom que enquanto você foi falando, assim, acendeu a luzinha aqui na cabeça, que é um paralelo que a gente tem na área de segurança, que é o de construir uma cultura de segurança. É muito, muito Uhum, difícil você ensinar as pessoas dentro de uma empresa a, de repente, é, se importarem com segurança. Tipo, eu não posso compartilhar minha senha, eu não vou escrever minha senha no post-it, eu não vou atender o golpista no telefone. É muito difícil, assim, da noite para o dia você virar essa chavinha na cabeça das pessoas. Que uhum, geralmente é uma coisa que você tem que fazer por um tempo, né? Olha, dando muitas dicas, com muito cuidado. E muitas vezes, por ser um assunto complexo e meio que fora da realidade das pessoas do dia a dia, assim, elas não são ensinadas a cuidar da proteção digital delas. uhum. Você tem que dar exemplos de aplicação da vida, assim, sabe? Tipo, por que você não pode atender o golpista no trabalho? Porque lembra aquele golpe do WhatsApp que uma vez a tua tia teve o WhatsApp clonado, enfim, e aí Uhum. você começa a trazer aplicações no dia a dia da vida da pessoa para ela entender. Então Sim, se eu praticar em casa, fica mais fácil de praticar no serviço também? sim. Sim! Então, cultura de segurança, se você praticar a segurança, sua proteção digital em casa, você pratica em todo lugar, né? E Exato. eu acho que é às vezes isso E que a cultura falta, da assim. saúde mental é a mesma coisa. Isso, exato. Eu sei que a gente está falando de saúde mental no trabalho, enfim, porque é muito ligado ao estresse do trabalho. Mas se Uhum. você começa a trazer isso de casa, poxa, eu coloco o limite em casa. Poxa, uma vez que eu chegue dentro do meu ambiente, né, da minha casa, aquele ali é o meu lugar de descanso, aquele ali é o meu lugar da minha construção, do meu hobby. Se vem de casa, é tão mais fácil, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. A gente precisa isso, né, trabalhar com é o que você falou, trabalhar com exemplos, buscar a gente hoje em dia tem tanto conteúdo bom, né, na internet, podcasts, leituras, enfim, a gente tem, tanto acesso, a coisas boas, né, só que muitas vezes a gente fica consumindo coisa besta, né, de internet, de TikTok, de Instagram, sabe, a gente fica ouvindo coisa que não precisa, vasculhando a vida dos outros, vendo fofoca besta, vendo, né, brigando por política e, coisas que não sabe? Se a gente puder, consumir, coisas que vão nos acrescentar,
né, é o que você falou, na nossa vida, no nosso desenvolvimento pessoal, nossa saúde mental, até para poder performar, né, o Joel J fez o prefácio do meu livro, ele é um cara que trabalha com alta performance no Brasil, é um dos maiores experts e é o meu mentor, eu faço mentoria com ele, o Joel está numa entrevista no capítulo que eu falo de burnout, justamente falando isso, assim, o Joel é um cara que, né, ex-nadador profissional, ex-atleta profissional, campeão brasileiro e tal, que hoje trabalha com alta performance, ele é coach de jogadores de futebol internacionais e é um cara super fora da curva, assim, e o Joel fala isso, assim, que para você é, para você ter uma alta performance profissional, você tem que saber equilibrar. Você não vai ter alta performance profissional trabalhando demais, entendeu? Você tem que fazer esforço inteligente, não fazer esforço demasiado, né? E isso é muito do que eu aprendo com ele também. Então, ele está no livro de burnout justamente falando isso, assim, como atingir alta performance sem entrar no burnout, né? E no meu livro tem isso, eu tenho várias entrevistas com experts em cada assunto. Então, burnout está o Joel e está a Isabela Camargo, que era a jornalista da Globo, que saiu da Globo, agora está na Band. E a Isa teve uma experiência de burnout, ela que trouxe o burnout aí, esse tema para discussão, né, esse debate, porque ela teve um burnout, ela estava ao vivo, teve ali um problema seríssimo, foi afastada, depois acabou saindo da Globo, está na Band hoje, e hoje ela fala muito de burnout em palestras, nas redes sociais dela, em cursos e tal. Ela me deu uma entrevista exclusiva, eu tenho no capítulo de transtorno alimentar a Dayana Garbin, que tem 2 livros a respeito disso, a esposa do Thiago Leifert. A Dayana também fala muito bem sobre os transtornos alimentares, da experiência dela. A apresentadora de TV, Cláudia Tenório, falando sobre a experiência dela de quase morte, porque a Cláudia desmaiou ao vivo também no programa, e aí acabou ficando em coma, foi muito pesado, e aí ela traz também, né, quer dizer, a pandemia, tanta gente ou passou por um problema muito sério de saúde, ficou internado, ou perdeu algum ente querido, e como ressignificar tudo isso. Então, assim, no livro, eu trago essas experiências dessas pessoas, né, entre outros profissionais que estão, eu citei só alguns que estão no livro, justamente para que a gente possa entender que dá para a gente ser feliz, ter saúde, apesar de toda essa loucura que a gente está vivendo, apesar da pandemia, apesar dos transtornos mentais, né? A OMS considera que depois do coronavírus, os transtornos mentais são a nova pandemia que vem por aí, né? Que já está instalada, né? E que daqui para frente só vai piorar. Então a gente precisa falar sobre isso. Não adianta colocar essa sujeira para debaixo do tapete, sabe? Então que bacana essa iniciativa de vocês aqui, né? Da gente estar podendo falar sobre isso. E não estamos sozinhos, né? Se a gente tem essa coragem de falar, a gente percebe que tem um outro do nosso lado que está passando pela mesma coisa, ou passando por uma coisa similar. Às vezes a pessoa do teu lado, às vezes, só precisava que alguém falasse primeiro, né? Você sabe que é por isso, Marina, que o primeiro capítulo do livro eu me coloco lá e conto da minha história, sabe? Para as pessoas desmistificarem, né? Porque às vezes quem me conhece, Sim. consultório do Instagram, da televisão, fala: Nossa, Ana Paula, estou bem resolvida, essa mulher não tem problema, tá tudo bem. Não, caramba que tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu batalho pra caramba para estar tudo bem, entendeu? Uhum. Eu ralo pra caramba para estar tudo bem. Eu faço terapia, eu faço balé, eu faço Uhum. ginástica, eu tenho que cuidar do meu sono, eu faço tudo, porque se eu deixar a vida me levar, eu sou uma pessoa que mergulha no trabalho total, porque eu amo o que eu faço. Eu amo, cada Uhum. hora eu tenho uma ideia mirabolante. Então eu faço mentoria, eu faço terapia, eu faço ginástica, eu faço não sei o quê, eu faço pausas aos finais de semana, eu tiro férias, eu tenho uma terapeuta que fica no meu cangote, ó, vamos desacelerar. E é tudo isso. E é esse exercício contínuo, né? Sim. Eu acho que tem, para a gente finalizar, tem
um paralelo que eu gosto muito de fazer com a palavra segurança. Eu falo muito de segurança da informação, que é um tema difícil para muita gente entender. Complexo, técnico, cheio dos termos, enfim. Uhum. E quando você falou de segurança do trabalho, a gente usa uma palavra igual uma outra, que é segurança. Seja a segurança da informação, seja a segurança do trabalho, seja a sua segurança física, pessoal, enfim. A palavra segurança, ela vem da pressuposição de que você precisa proteger, né? Segurança implica proteção. Se você precisa proteger, você tem algo ali no fim dessa proteção que tem valor, né? Então a proteção ela é ligada ao valor de algo. Algo tem valor, portanto precisa de proteção, precisa de segurança. Muitas vezes, quando a gente é relapso com a nossa saúde, quando a gente acaba se sacrificando demais pelo trabalho, quando a gente não consegue acertar esse equilíbrio, significa que a gente não sabe dizer o valor, seja do nosso trabalho, seja da nossa hora, seja da nossa vida, do nosso tempo, o nosso valor. O valor Uhum. pessoal das nossas informações, do nosso calendário, enfim. E quando você não sabe dizer esse valor, você não sabe esse valor, alguém vai dizer esse valor para você. Porque nós vivemos, afinal de contas, num mundo capitalista, onde o maior recurso é o Exato, valor. Então, se você não exato. colocar esse valor, se você não colocar esse limite, você não definir, uma outra tabela que alguém fez que não funciona para você será definida para você, né? Exatamente. Quando você não faz suas escolhas, alguém está escolhendo por você, exatamente. Pode deixar. Alguém vai fazer essa escolha pra você. Não será a melhor escolha, mas ela será Perfeita feita. colocação, perfeita essa colocação, perfeita, perfeita, perfeita. E eu também trabalho muito com, como eu fiz gestão de saúde, né, a gente trabalha muito com segurança do paciente, né, que tem tudo a ver com o que você falou, tá? Segurança do paciente no ambiente de consultório, no ambiente hospitalar, agora no ambiente online, né, nos atendimentos por telemedicina. É isso, é segurança, 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 é isso mesmo, perfeito. Daquilo que tem valor. Pessoal, nossa cabecinha também tem muito valor. É dela que vem o nosso trabalho. Exatamente, muito, muito. Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar. Doutora, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por esse papo, foi Obrigada, delicioso. Espero que a gente obrigada. consiga se conversar numa próxima de novo. Ah, obrigada. Deixa eu mostrar a capa do meu livro, Com olha que certeza. fofucho. Ó, que Olha aí. lindinho. Nossa, ficou bonita a capa, hein? Bonitinho, né? Ficou Ficou, muito né? bonita. Obrigada, ficou linda mesmo. Então, o livro você encontra na Amazon, eh, tem o livro físico e tem o Kindle também online, Fácil, ou no facinho. meu ou no meu Instagram, você clica lá no @DRA, doutora Ana Paula Pena, e aí no link da bio você também pode acessar, e aí eu te mando ele autografado com frete grátis, tá Ah, bom? obrigada. Muito obrigada. Obrigada, viu, Marina, Fico pelo tocada. espaço. Obrigada, Imagina. querida. Obrigada a você por ter vindo e, pessoal, a gente se vê num próximo Papo Cabeças. Valeu. Tchau.